Naquela tarde fria, o silêncio dentro da cabana parecia vivo. O Ranger Liam organizava a lenha, o chá quente soltando vapor lento, quando o mundo parou. Thump, thump, thump. Não era o vento, não era a madeira estalando, era pesado, consciente, decidido. O coração de Liam acelerou antes mesmo de seu cérebro reagir. Cada regra aprendida na floresta gritou dentro dele. Nunca abra a porta sem saber o que está do outro lado. Mesmo assim, algo o puxava para frente. O ferro frio do atiçador parecia pulsar em sua mão enquanto ele avançava em silêncio. Ao limpar o pequeno visor circular da porta, o sangue gelou. Uma pantera negra, fêmea, grávida. O corpo curvado contra o vento, tremendo não de agressividade, mas de exaustão. A pata ferida denunciava a dor antiga, mas foram os olhos. Os olhos não pediam caça, pediam socorro. Ali, naquele instante, Liam entendeu uma lição que poucos aprendem. Nem todo predador bate à porta para atacar. Alguns batem porque não têm mais forças para lutar sozinhos. Quando ele destravou o ferrolho, não abriu apenas uma porta, abriu um destino. Se essa história já tocou você, inscreva-se agora no canal A Lição dos Animais e descubra o que a natureza ainda quer nos ensinar. A pantera recuou um passo, gemendo baixo ao apoiar a pata ferida. Ela não entrou, não buscou calor, não avançou. Em vez disso, virou lentamente a cabeça para a floresta tomada pela nevasca. Depois, voltou os olhos para Liam. Não era gesto, era linguagem. Ali não havia ameaça, havia urgência. Um pedido que dispensava palavras. Liam sentiu algo quebrar dentro dele. Medo ainda existia, mas agora dividia espaço com algo maior. Responsabilidade. Ele fechou a porta, vestiu o casaco, pegou o kit de emergência. Em menos de um minuto, estava de volta ao inferno branco. A pantera esperava. Sempre esperou. Ela mancava, mas guiava. Parava apenas para garantir que ele ainda vinha. Naquela tempestade, ela era bússola, fé e promessa. A floresta não rugia, sussurrava. E cada passo era um lembrete cruel. A natureza não explica, apenas testa. Quando chegaram ao desfiladeiro, o motivo do pedido revelou-se. O macho, gigantesco, preso entre rochas, impotente diante da própria força. A pantera grávida se aproximou dele, tocou seu rosto com o focinho e então olhou para Liam. Ali, sem palavras, ela confiou sua família inteira a um estranho. Liam empurrou a rocha. Nada. Tentou outra vez. Nada. A natureza não se impressiona com coragem. Ela exige soluções. O macho gemeu um som grave que ecoou no peito de Liam como culpa. Ele analisou as patas inchadas, a respiração pesada, o olhar ainda vivo. Aquele animal não estava pronto para desistir, mas sozinho morreria ali. Então veio a ideia, não heróica, não bonita, apenas necessária. Liam apontou para a cabana, depois para si, depois para o pantera preso. O gesto era simples. Espere. Correr de volta foi como desafiar o próprio corpo. O vento rasgava o rosto. A neve puxava seus pés. Cada segundo parecia caro demais. O carrinho de madeira rangia como se protestasse. A alavanca improvisada tremia sob o peso do impossível. Mas quando a rocha cedeu, apenas alguns centímetros, foi o suficiente. O macho caiu livre. A liberdade às vezes custa dor antes de custar alívio. Arrastar um pantera adulto não é apenas força, é persistência, é negociação com o próprio limite. O corpo de Liam queimava. Os músculos imploravam pausa, mas os olhos da fêmea nunca deixaram seu companheiro. Ela mancava ao lado do carrinho como uma promessa viva. Quando cruzaram a porta da cabana, algo mudou no ar. O fogo não era mais apenas calor, era abrigo. Liam tratou o ferimento respeitando distância. O macho adormeceu com um suspiro profundo. Silêncio. Por um instante, tudo parecia resolvido.
Até que um novo som surgiu, um som diferente, curto, sofrido. A fêmea entrou em trabalho de parto, e ali Liam entendeu outra lição. Ajudar alguém nunca encerra a história. Às vezes, é apenas o começo. Liam recuou lentamente até encostar as costas na parede de madeira. Não era mais a cabana dele. Aquele espaço havia sido tomado por algo maior, mais antigo e mais sábio do que qualquer regra humana. O fogo crepitava baixo, projetando sombras vivas nas paredes, enquanto a pantera grávida caminhava em círculos curtos, respirando com dificuldade. O ar estava denso, carregado de expectativa. Cada segundo parecia se alongar, como se o tempo tivesse decidido observar em silêncio. Então, aconteceu. Um espasmo, um som curto, quase um gemido contido. A vida encontrou passagem. Um pequeno corpo escuro, ainda úmido, surgiu sobre as mantas improvisadas. Um filhote, frágil, tremendo, real. A mãe imediatamente se curvou sobre ele, limpando-o com movimentos precisos, guiados por um instinto que não erra. Minutos depois, outro espasmo. Outra vida. 2 pequenos corações começando a bater naquele abrigo improvisado. Liam sentiu os olhos arderem. Não de medo, não de cansaço, mas de algo que palavras não alcançam. O macho, ferido, ergueu a cabeça. Seus olhos encontraram os da companheira. Um ronronar profundo ecoou pela cabana, preenchendo cada fresta de madeira, cada espaço vazio dentro do peito de Liam. Não era apenas som, era alívio, era pertencimento. Naquele instante, ficou claro. A floresta não é cruel, ela é precisa. E quando decide preservar a vida, faz isso sem pedir permissão a ninguém. Os dias seguintes não foram dramáticos, foram silenciosos e, justamente por isso, sagrados. Liam ajustou sua rotina sem questionar. Deixava comida e água perto da porta. Mantinha o fogo aceso, observava à distância. Ele havia aprendido que ajudar não significa interferir, mas respeitar o ritmo de quem luta para sobreviver. O macho melhorava lentamente. O inchaço diminuía. O peso voltava à pata antes imóvel. A cada pequeno avanço não havia celebração, apenas continuidade. A fêmea raramente dormia profundamente. Mesmo exausta, mantinha o corpo arqueado ao redor dos filhotes, formando um círculo perfeito de proteção. Os filhotes abriram os olhos, tentaram andar, caíram. Tentaram de novo. A vida ensinava sem palavras, sem pressa. Liam observava tudo como quem assiste a uma aula que nunca termina. Certa manhã, o macho levantou-se por completo. Caminhou pela cabana. Seu passo ainda carregava uma leve imperfeição, mas não havia hesitação. Ele estava pronto. Liam soube naquele instante que a despedida se aproximava. Não porque quisesse que partissem, mas porque a floresta sempre chama de volta aquilo que é seu. A ajuda humana havia cumprido seu papel. Agora, o resto pertencia ao mundo selvagem. A verdadeira cura não aconteceu apenas no corpo daquele animal. Aconteceu no entendimento silencioso entre espécies que raramente se encontram em igualdade. Liam abriu a porta devagar. O ar frio entrou como um lembrete. A floresta estava ali, intacta, esperando. O macho foi o primeiro a se aproximar. Parou na soleira. Observou. Respirou. Depois, olhou para a companheira. Ela entendeu sem hesitar. Com delicadeza absoluta, pegou um filhote pela nuca. Depois o outro. Cada passo em direção à saída parecia carregar o peso de uma história inteira. Antes de partir, ela parou. Virou a cabeça. Olhou diretamente para Liam. Não havia gratidão humana naquele olhar. Havia algo mais raro, reconhecimento. O entendimento silencioso de que, por um breve momento, 2 mundos confiaram um no outro. Então ela partiu. A família se dissolveu entre as sombras dos pinheiros como se nunca tivesse existido. O silêncio voltou, mas não era o mesmo.
Liam ficou ali por muito tempo. Ele não ganhou nada material, não recebeu recompensas, não levou histórias fáceis. O que ficou foi uma lição que poucos aprendem. Ajudar a natureza não é ser herói. É lembrar que também somos parte dela. Os animais não pedem ajuda por fraqueza. Pedem quando sabem que sozinhos não basta. Se essa história te ensinou algo, curta, compartilhe e continue aprendendo com A Lição dos Animais. A próxima lição pode mudar a forma como você vê o mundo.